Acertar aqui. Deus amado, nós queremos mais uma vez, Senhor, agradecer o Senhor pela bênção desta manhã, dessa nova semana, que será uma semana diferenciada, porque o mundo vai estar olhando para o Gólgota. E nós queremos, ó Deus, orar ao Senhor todo o nosso coração, que esse tempo também seja um tempo de conversão, que esse tempo não só seja um tempo de comemoração, de morte, ressurreição, sofrimento de Jesus, mas seja um tempo em que teu Espírito Santo esteja trazendo aqueles que são do Senhor aos pés da cruz. Usa, Senhor, as tuas igrejas, comunidades que faz parte da tua igreja, para trazer essa mensagem de salvação. Que o nome do Senhor seja honrado através desse tempo, que é um tempo propício, Deus, para falarmos desta tão grande salvação, conquistada na cruz do Calvário, e no túmulo vazio pelo teu Filho. Obrigado, Deus, por esta manhã, quando pensamos na tua palavra, quando dela tiramos sustento, direção para a nossa caminhada existencial, historificando, Senhor, através da nossa vida, a história das tuas realidades. Obrigado, Senhor, pela bênção de todas as igrejas que nesse tempo, nessa parte da manhã desse dia de hoje, se reúnem para adorar o Senhor. Que o Senhor esteja ministrando as nossas vidas através da tua palavra. Teu Espírito Santo nos dê compreensão, apreensão da tua palavra. Em nome de Jesus é que nós te oramos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, não devemos esquecer que amanhã começamos a reunião, uma semana toda de oração, às 7 horas da manhã. Então, nós teremos durante essa semana as 7 palavras de Cristo na cruz. Amanhã será a primeira, e aí até domingo. Então, domingo de manhã nós vamos nos reunir aqui para celebrarmos a ceia do Senhor. Então, todos estão convidados para estarem conosco. Vão ter pregadores diferentes todo domingo, todo dia. Amanhã de manhã será eu, depois parece que é Alexandre, e assim, vários irmãos. Não, o Alexandre vai ser o último, o Alexandre vai ser sábado. Mas todo dia vai ter um pregador com uma palavra nova para transmitir aos nossos corações. Sim. Senhor? Não, da quinta-feira à noite, à tarde, não. Não vai ser excluída nenhuma reunião normal da igreja. É só que nós vamos fazer durante a semana mudar essa de manhã, porque nós já fazemos na terça de manhã, então resolvemos fazer as 7 palavras da cruz na parte da manhã, exatamente por ser uma semana especial de fato. E nós vamos estar aproveitando esse tempo para orarmos, para buscarmos o Senhor. Eu acho que é o Senhor na terça, né, irmão Walter? Não? Não? Então, se o senhor falar 10 minutos, o senhor tem que passar esses 3 dias aí estudando. Irmãos, nós estamos falando estamos introduzindo sobre o trabalho de dons e ministérios, porque nós entendemos que
A igreja do Senhor Jesus Cristo. Está faltando alguém lá, ô Alexandre? Não? Tudo em ordem? Então, tudo bem. Que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela foi instituída para fazer diferença. E para ser diferente. Então, essa igreja, ela não é estruturalmente como qualquer outra realidade organizada no mundo. Essa igreja, ela é primeiro movida pelo Espírito Santo. Quem nos move, o alvo primeiro é alcançarmos aquilo que o Espírito de Deus quer através da igreja. Então a igreja é diferente, irmãos. E toda vez que o homem tentou fazer a igreja parecida com a estrutura do mundo, essa igreja quebrou. Porque não é igual a nenhuma outra organização no mundo. A igreja é espírito motivada. A igreja é espírito levada. Então é o Espírito Santo que dirige a igreja. Não são pessoas, doutor, pós-doc, sino que redine. É o Senhor que move a igreja. Então a gente precisa de adequar a nosso mover com o mover de Deus e como é que Deus está fazendo as coisas. Porque em todo tempo, irmãos, desde quando a igreja do Senhor Jesus Cristo foi constituída, e mesmo lá atrás como uma nação escolhida por Deus, esta igreja, ela foi uma igreja relevante. Então, pode-se mudar os tempos, a cultura, os costumes, mas a igreja não deixou de ser relevante. Em todo o tempo da história da igreja, a igreja trouxe resposta de Deus para o seu tempo. Então, esta igreja é uma igreja que Deus constituiu para trazer suas respostas para o tempo em que ela está inserida. Então, ontem foi um tempo, hoje é um tempo e amanhã será outro tempo. Mas mesmo assim, Deus vai estar movendo essa igreja para responder às perguntas e trazer soluções de Deus no seu tempo. Por isso, irmãos, que algumas coisas que funcionaram ontem podem não funcionar hoje mais. Algumas coisas que nós fazíamos quando éramos menores não funcionam hoje mais. Que saudade daquele que você tenta fazer, não sai do lugar. Porque é outra realidade. Por isso que o Espírito Santo de Deus move a igreja de acordo com as necessidades que o tempo exige desta igreja. Como Deus vai fazer isso? Deus vai fazer isso, ou tem feito isto, aparelhando-nos, habilitando-nos com dons especiais para respondermos a estas necessidades do nosso tempo. Igreja do Senhor Jesus Cristo não é dividida em sexo e idade. Eu não vejo isso em lugar nenhum da palavra de Deus. Mas eu vejo dons e ministérios. Eu vejo realidades espirituais sendo movidas no meio da igreja, respondendo uma realidade de Deus, enquanto essa igreja se move no tempo em que ela está. Então, o que nós estamos estudando, irmãos, e que eu quero trazer à memória dos irmãos já algo que nós fizemos domingo passado, para continuarmos falando. Nós vimos o primeiro princípio domingo passado. O postulado é pessoas certas, no lugar certo, pelas razões certas,
a fim de glorificar a Deus e edificar a igreja. Pessoas certas, nos lugares certos, pelas razões certas, a fim de glorificar a Deus e edificar a sua igreja. Esta é a finalidade primeira. Então, o primeiro princípio que nós aprendemos domingo passado foi que servir não é opcional. Servir é um princípio absoluto da palavra de Deus. Então, todos nós fomos chamados para servir. O importante na igreja do Senhor Jesus Cristo é não ser importante. Como isso é um conceito fácil de dizer, mas um conceito tão difícil de vivenciar, né? Ontem, ouvindo o pastor Nicodemos, ele está na igreja batista, ele diz que como que as pessoas gostam de estrelas, como que a própria igreja cria os seus ídolos, como que nós gostamos de ter um ídolo espiritual. E muitas vezes nós criamos um problemão com isso. E o homem gosta disso. As pessoas gostam desse lugar de destaque, do holofote, não é? E ele está expondo 1 Coríntios e falando sobre a divisão da igreja de Corinto. Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Até os espirituais tinham o seu grupinho. Então, muitas vezes, irmãos, isso acontece porque nós perdemos a perspectiva do nosso lugar no corpo de Cristo. E quando nós voltamos a esta realidade, então nós aprendemos que servir é um princípio absoluto, sine qua non. Eu gosto dessa palavra. Sine qua non, ou seja, essencial, vital para a vida da igreja. Porque nós temos um problema, irmãos. Por que Jesus, por que o Senhor Deus, por que a Trindade constituiu a sua igreja desse jeito? Porque nenhum órgão do meu corpo pode dizer que é mais importante do que o outro. Ele pode ser mais nobre pela posição que ele ocupa, onde ele está localizado. Mas ele está de tal maneira interligado que um presta conta ao outro. Um presta conta ao outro. É assim que o nosso organismo funciona. E nós adoecemos, irmãos, porque parte de alguns órgãos nossos rebelam contra essa realidade. Não funcionam mais em conjunto. Então nós adoecemos. Por exemplo, tem gente aqui que não gosta de tomar água. E eu não preciso ser médico para saber disso. Mas você não imagina o mal que você está fazendo para o seu organismo. O dia que aqueles filtros que você tem aqui atrás pifarem, você vai ver o quanto que eles são importantes. Você vai ter que ir para uma máquina grandona, ficar preso a uma máquina para que faça o serviço desses dois órgãozinhos, esses dois feijãozinhos que tem aqui, parece um feijão.
que tem aqui, que é mantido com isso aqui. Água. Todos os órgãos precisam estar interligados. Agora, quem me manda tomar água? O próprio corpo. O próprio corpo. Então está dizendo para mim que eu preciso prestar contas a um negocinho que tem aqui que já está fervendo. O que acontece quando nós não colocamos água no nosso carro? Ele funde, ele frita. Ele frita. Ele frita. Ele queima a tampa, a junta do cabeçote. Queimando a junta do cabeçote, ele passa a água para junto do motor. É aqui a mesma coisa. Então o cérebro diz assim, estou com sede. Você diz, bebo água depois. Estou com sede, vou beber água depois. Estou com sede, a luzinha acende. E já era. Quando você percebe, você já está com problema renal. Cálculo renal. E um punhado de outras coisas. Então o nosso organismo, ele é interligado, um presta conta ao outro e juntos funcionam. O ser humano, irmãos, pode ser eu ou você. Se não tivermos a quem prestar contas, nós nos corrompemos. Todos nós. Você já imaginou se não tivesse radares? Se a multa não fosse alta? Puxa vida, seria uma chacina nas nossas rodovias. Já são. Então nós seres humanos, precisamos de prestarmos conta. Nós não podemos ficar como chefe. Nós temos que nos interligar e sabermos a quem nós devemos prestar contas. E enquanto igreja, irmãos, nós prestamos conta ao Deus eterno, que merece toda honra e toda glória, a ninguém mais. Eu e vocês somos servos. Não importa quantos diplomas, quantos doutorados, quantos pós-docs nós temos. Deus é o Senhor da igreja. E a Ele eu tenho que prestar contas. Então a primeira coisa que eu preciso de conceber quando eu trabalho a questão de dons e ministérios, eu tenho que perceber isso. Porque eu sirvo a Deus e a ninguém mais, irmãos, na primeira instância. Deus é o meu Senhor e a Ele eu tenho que prestar contas. E alguns prestam aqui e outros vão prestar lá. Mas vão prestar contas. E a Bíblia diz que aquele a quem Ele muito deu, muito mais lhe será exigido, cobrado. Então todos nós já entendemos que somos servos, não somos senhores. Então somos servos. A começar de mim. A começar de mim como pastor da igreja. E passa por todos. Porque servir é um mandamento de Deus. É um princípio absoluto de Deus. Então nós aprendemos isto. Mas eu quero respaldar essa realidade na história
de algumas pessoas, principalmente do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso paradigma, que é o nosso modelo, que é aquele segundo Pedro deixou o exemplo para que nós pudéssemos imitá-lo. Então nós temos que imitar a Jesus. Jesus é o nosso modelo. Então nós precisamos imitá-lo. Mas quando um servo do Senhor, que nós estamos, peguei por causa disso, nós estamos estudando sobre ele, vocês já estão doutores sobre Davi, né? Então eu acho que se há uma coisa que a igreja foi assim, massacradamente ensinada, foi sobre Davi. Ainda tem muita coisa em Davi para aprender, nós não aprendemos tudo, não é? Não se esgota o aprendizado que o Espírito Santo quer nos ensinar. Mas nós aprendemos que Davi, apesar dele, apesar dos seus pecados, apesar da sua humanidade, Davi foi um homem que soube o lugar que ele ocupava diante de Deus. Ele entendeu a quem ele servia, apesar dele. Por isso que os seus filhos não conseguiram imitá-lo na sua devoção. Conseguiram imitá-lo nos seus pecados. E alguns deles fizeram muito, mas muito pior do que Davi. É assim que acontece com os nossos filhos, irmãos. Se os nossos filhos não nos imitam na nossa devoção, na nossa dedicação a Deus, você pode ter certeza que ele vai ser muito, mas muito, mas muito pior do que você, pior do que os seus pecados, eles vão cometer. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Se os nossos filhos não nos acompanham, ou seja, se eles não forem melhores do que nós, diante de Deus, na sua devoção para com Deus, eles vão ser pior do que nós em nossos pecados. Pior do que nós em nossos pecados. Escreva e observa. É só observar. Os filhos de Davi foram piores do que ele nos seus pecados. Porque não tiveram a mesma apreensão que Davi teve de Deus. Gente, os pecados de Davi eram para ter acabado com Davi na história dele. Pecado de adultério, irmãos, era apedrejamento. Pecado de assassinato premeditado era apedrejamento. Davi seria imperdoável se ele não tivesse a perspectiva que ele tinha do Deus que ele servia. Então, quando Davi está morrendo, Davi reúne-se com Salomão. Aquele rapaz de um potencial fantástico. Aquele rapaz que tinha tudo para superar o seu pai. Em tudo, exceto no pecado. Aquele menino que nascera de uma realidade que tinha no início gerado dor, assassinato, pecado, amargura, culpa, arrependimento. Mas esse menino é como se Deus tivesse dito para Davi assim: Davi, você pecou, mas eu consigo trabalhar
estas realidades. Era a resposta de Deus para Davi. Aquele jovem estava à beira da cama do seu pai. Ele queria sugar do seu pai até o último, para que o pai pudesse passar para ele todas as dicas, todos os bizus do reinado. Porque ele era o que iria substituí-lo. E aí o pai está morrendo e diz para ele assim: tu, meu filho Salomão, conheça o Deus do teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária. Tu, meu filho Salomão, conheça o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária. Por que, Salomão? Porque Deus, o Senhor, esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscardes, ou se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Risque isso aí na sua Bíblia. 1 Crônicas 28, 9. Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus do teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. E aí, irmãos, se fosse eu, Davi, diria assim: conhece-o e serve-o com inteireza de coração e voluntariamente. Que pena, irmãos. Que pena que Salomão fez isso só no início do seu ministério. Que pena que Salomão fez exatamente o contrário. Salomão, ninguém sabe até que idade Salomão foi servir o Senhor de coração íntegro e de alma voluntária. Mas o que nós sabemos é que ele não terminou bem. E como a Bíblia diz, irmãos, que terminar é o que conta, como você termina é o que conta. Começar, muitos começam, mas no meio do caminho deixam, e aí não terminam. Davi queria que Salomão conhecesse a Deus e o servisse voluntariamente. Ou seja, na linguagem neotestamentária, use os seus dons.
Eu só posso servir a Deus voluntariamente, irmãos, quando há inclinação no meu coração para servi-lo em um determinado lugar. Se não for isto, eu vou fazer involuntariamente. Olha, não tem quem toque, então eu preciso de tocar. Olha, eu odeio esse negócio de piano, esse negócio de teclado, eu odeio isso, mas já que não tem ninguém, eu vou ter que tocar. Se for assim, na vida da irmã Idelma, tocar para ela tem sido um peso. Eu sei que não é. Não é voluntariamente. Então, conhecer a Deus, servi-lo com um coração inteiro, Deus sabe como é que eu estou servindo. Porque Ele é capaz de prescrutar, Ele é capaz de sondar, Ele é capaz de entrar em todos os compartimentos da minha mente e da minha alma e conhecer todas as motivações pelas quais eu estou ocupando esse lugar. Por isso que eu preciso servi-lo com inteireza de coração. Por isso que a motivação primeira do meu coração tem que ser servir a Deus, porque eu o conheço. Eu me aproximei dele, aliás, isso aqui é fantástico. Eu falei numa quarta-feira, aquelas coisas assim que o Espírito Santo coloca, que você fala, depois você vai ruminar, você fala, gente, onde eu tirei esse negócio? Deus nos chama. Veja como é a salvação fantástica. Deus nos chama, mas nós não podemos chegar até lá. Ele vem ao nosso encontro. Deus nos chama e nós não podemos chegar até lá. Ele vem ao nosso encontro. Olha o que Davi, irmãos, olha a teologia ministerial veterotestamentária. Porque o rei, irmãos, era o representante de Deus para o povo. O rei não era uma ocupação política, como é hoje. Mas o rei, dentro do contexto veterotestamentário, era o pai. Pode ver. Várias vezes, o rei é chamado meu pai. Várias vezes, um rei está sucedendo outro e chama de pai um que já está lá atrás. Fala assim, andou nos caminhos de Davi. Quem foi que falou isso? Ezequias. Andou-se no caminho do seu pai, Davi. E para? Ezequias não é filho de Davi. Mas Davi é colocado como representante de Deus, como aquele pai que gesta, que gera a realidade da vida do povo. Então isso aqui é um ministério. É Deus que ungia, é o sacerdote que ungia, era o profeta que ungia. Foi Samuel que ungiu Davi, o profeta, o sacerdote Samuel, que ungiu a Davi. Então Davi era o pastor. Então a visão de reino, de reinado, no Antigo Testamento, era uma visão de pastoreio. Era uma visão ministerial. Então Davi está dizendo, passando o bastão para Salomão, e diz, Salomão, esse negócio aqui é o seguinte, conheça a Deus, serve-o com seus dons, voluntariamente. Não pode ser
obrigado, obrigatoriamente. Eu estou custando esperar a minha aposentadoria, não aguento ser pastor. Eu posso sentir o peso de se ser pastor. Mas eu não estou a fim de aposentar para deixar de ser pastor. É diferente. A idade, como diz o Baroni, algumas coisas não é porque está pesado não, pastor, é porque nós envelhecemos mesmo. Mas é verdade. Algumas coisas nos pesam hoje porque nós já não temos mais 30. Não é que é pesado, é porque já está desgastado. O motorzinho já não aguenta mais. Então, mas a realidade de servir o Senhor é um serviço voluntário. Agora, faça isto de uma maneira em que Deus vai se deixar achar por você. Olha que coisa maravilhosa. Busque-me e eu vou mostrar a minha cara. Não é que eu vou buscar e pelo meu buscar, não, é porque Deus se quer deixar achar. Agora tem uma coisa, Salomão. Se você o deixar, ele te rejeitará para sempre. Como rei. Você me perguntaria assim, Salomão foi salvo? Eu acredito que ele foi salvo. Mas pelo fogo. Ele entrou lá pela graça de Deus que ele entrou lá. Mas ele está nu lá. Teve a chance de construir uma realidade espiritual muito grande. Mas o que atrapalhou Salomão? As muitas mulheres. Olha que coisa, esse era o problema de Davi. Mas o que nós sabemos, Davi só adulterou com uma mulher. Mas Salomão teve 1000 mulheres. Hein? Como eu não tenho problema com sogra, então né? Então não tem problema. Eu não levei sogra para morar no fundo da minha casa, tal. Brincadeira. Eu estou brincando, meu irmão. É brincadeira, eu sei que você também falou brincando. É porque a sogra do irmão Maurício mora no fundo da casa dele, é brincadeira, não é por isso, né, irmão? Minha irmã, não é. Você sabe, né, minha irmã? Mas é verdade também isso. Quer dizer, porque se nós somarmos as concubinas, as esposas, as famílias, porque quando nós casamos, irmãos, não tem esse papo assim, vou casar com ele, não tem esse papo, ou vou casar com ela, não tem. Você casa com a família toda, no Natal está todo mundo lá. O seu filho vai ser neto de ambos os lados. E o pior, vai trazer a maldição da genética de ambos os lados. Maldição hereditária é genética, irmão. Não tem nada de diabo, hein? É genética. Começa a olhar para os seus filhos e ver o seu pai ou a sua mãe, coisa que eles fazendo igual seu pai e sua mãe, coisa que eles não convivem com eles. Começa a olhar para você ver. E às vezes você se percebe agindo igual seu pai, ou igual a sua mãe. Do mesmo jeito, não é? Então, Davi dá a receita, mas Salomão não aceita. O senhor queria dizer? 300 concubinas. Não, 300 mulheres, 700 concubinas, não? A ordem dos tratores não altera a colheita, porque são 1000 mesmo.
Se que ele adulterou, Ah, mas casados, né? Casados, Eu não sei, mas e as concubinas? Não era. As concubinas não eram casados. As concubinas eram o harém dele. Ele diz, hoje eu não quero a de casa, hoje eu vou buscar uma de fora. Aí ele buscava lá no harém. Ó, muito prazer, meu nome é fulano. E quem é você? Não, eu sou a 10ª, a 80ª. E vai falando o número dela. Fez pior. Davi não saiu fora, né? Ah, saiu fora. Não, de qualquer maneira, todos os dois pecaram, né? De qualquer maneira, todos os dois. Senhor? É. É. Mas aqui nós estamos dando a dimensão espiritual, né? Então Davi não terminou a vida dele dizendo assim: o coração de Davi afastou-se do Senhor por causa das suas muitas mulheres. Não disse isso. Davi morreu e morreu de uma maneira servindo o Senhor. Então, irmãos, no Antigo Testamento, a visão também era esta. Conhecer a Deus. Quem é que manda nesse negócio? A quem nós devemos prestar contas. A quem nós devemos toda honra, toda glória e todo louvor. Quem é que nós servimos? Serve-o, conhece-o e serve. Ele não diz serve o teu povo. Não, ele diz serve a Deus servindo o teu povo. Faça isso voluntariamente, que não seja um peso, mas voluntariamente você se apresente dizendo, é um prazer ser o rei de vocês. Isso, lá na frente, nós vamos estudar para ver o que acontece. Aí, irmãos, tirando ele, tem um outro, quantos aqui se lembram de ter lido Malaquias inteirinho? Quem leu a Bíblia toda, leu Malaquias todo. O que em Malaquias lhe chama a atenção? Isso aqui também, irmãos, era uma lição que eu aprendi com o reverendo, engraçado, o reverendo Francisco Leonardo. Eu acho que os genros do reverendo Francisco Leonardo olharam para ele e disseram assim: este é um homem de Deus. Eu quero casar com a filha dele, mas eu quero parecer com ele. Tem um deles que conseguiu copiar a genética espiritual. Ele casou com é paraibano ele é paraibano. Ele casou com uma das filhas do pastor Francisco Leonardo e pegou a genética e até o jeito de falar. Elias Medeiros, que é de João Pessoa, se não me falha, ou Campina Grande. Então ele prega igualzinho o pastor Francisco Leonardo. Ele é doutor, pós-doc, um punhado de coisa, igual o sogro. Mas ele anda, irmãos, ninguém acredita que ele tem todos estes títulos. É uma pessoa simples. E ontem eu fui ouvir o outro genro dele, que é o Nicodemos. Mas que simplicidade.
aquela mensagem assim gostosa de ouvir, respeita a todo mundo, tem uma habilidade espiritual de uma maneira muito especial. Então, essa é outra herança dele. Todos os livros que ele deu exegese, ele, por exemplo, se ele desse exegese de Romanos, do capítulo 1 até o capítulo 7, no primeiro semestre, podia marcar com certeza que quando nós voltássemos das férias no segundo semestre, se ele encontrasse com você em qualquer lugar, ele iria dizer assim: o que mesmo ficou no seu coração dos primeiros 6 capítulos de Romanos? E se você não respondesse, pode esperar que na próxima prova que ele lhe desse, viria assim, ele te dava a nota, acima de 7 ele punha tudo isso. Defender. Porque lá você fazia a prova, escrevia pistós, que é fiel, aí ele punha lá 8. E punha defender, e punha embaixo com a letra dele, pistós. Ou seja, estou sendo fiel, meu irmão. Aí, quando ele encontrasse com você de novo, você tinha que defender a sua nota 8. Ele iria te perguntar outra coisa, que não tinha nada a ver com o que você estudou, mas tinha a ver com aquilo que ele tinha ensinado. Não importa em que período. Se foi no primeiro ano, se foi no segundo ano, se foi no terceiro ano, e você está no último período para formar em teologia, mas ele te deu aula lá no primeiro ano, ele te pergunta: Ezequiel, meu irmão, vamos treinar aqui o grego. Fale para mim a declinação, a terceira declinação do verbo logos. E eu tinha que saber. Então os livros eram assim. Qualquer livro da Bíblia, qual é a mensagem? O que te chamou? Eu não perguntava assim, o que fulano diz? O que eu disse para você? Ele diz assim, o que você guardou? O que chamou atenção? O que fez seus olhos saltarem deste livro? O que chamou atenção de Malaquias? Hein? Capítulo 3, verso 2. O que diz aí o capítulo 3, verso 2? Capítulo 1. O que diz aí o capítulo 3, meu irmão? Qual que é o versículo aí? Que o senhor chamou a atenção do senhor? Interessante isso. 2,15 da infidelidade. O que mais? O que diz lá, meu irmão? Puxa, isso aí é pesado. Aliás, Malaquias, ele é fantástico. Mas sabe, irmãos, tudo isso aí é nada. Quando nós chegarmos diante dele, e ele vai dizer assim, então vereis novamente qual a diferença entre os que servem e os que não servem. Quando o senhor leu, mais uma vez vereis a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve.
Salomão, Salomão, conheça a este Deus, serve-o com inteireza de coração, com o coração inteiro e com a alma voluntária. Porque esse Deus conhece tudo. Se você o buscar, ele vai deixar-se achar. Se você o deixar, ele vai abandonar você para sempre. E naquele dia, irmãos, o que vai diferenciar é aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Essa vai ser a diferença. Esse vai ser o grande diferencial. Mas aí, irmãos, a gente vai lá para Jesus, que é aquele que sabe qual de fato é o significado de servir ao Senhor. Então nós vamos para Lucas, capítulo 22, verso 26. Só para completar Malaquias, irmãos, esse finalzinho aí do capítulo 3, é quando Malaquias vai fechar a sua mensagem. Então ele diz o seguinte: você pode fazer tudo isto, pode ser fiel à esposa, pode fazer tudo isso, mas se você não servir o Senhor, não vai adiantar nada. Você pode manter a aliança religiosa, mística dos seus pais, mas se você não servir o Senhor, não vai adiantar nada. Você já viram aquela assim, fulano é tão bonzinho, ele precisa ser crente. Se ele não for, só falta ser crente. Se ele não tiver Jesus, irmãos, ele não vai a lugar nenhum espiritualmente. Pode ser a melhor pessoa, pode ser o prêmio Nobel da paz. Porque se ele não tiver Jesus, ele não terá paz. O prêmio Nobel não vai colocá-lo no lugar em que ele gozará eternamente a paz de Deus. Lucas 22, 26. Então veja aqui, nós vamos começar então a ver que o modelo de Jesus é um modelo diferente. Então, quando nós olhamos para esse capítulo todo de Lucas 22, irmãos, nós vamos observar que Lucas está, aliás, que o relato de Lucas é um relato onde o Senhor Jesus Cristo está ali com 12 pessoas. Então ele quer mudar, ele quer dar naqueles 12 discípulos o modelo da sua igreja. Porque Jesus sabia, irmãos, que o que está acontecendo hoje poderia acontecer em qualquer tempo. Em qualquer tempo. As pessoas, irmãos, elas querem ser o destaque, a figurinha do pacote, a figurinha carimbada. Então chamam para si, eles gostam, a igreja gosta de fazer isso. Vocês acham que essas estrelas espirituais aí não foi a igreja que construiu? Claro que foi. Para de aplaudir. Para de assoviar, de chamar de lindo, bis, para vocês verem. Não vai ninguém ouvir o Lázaro, o irmão Lázaro, para ele sentir na pele o que é ser irmão Lázaro. Mas vai lá, vai lotar. Vai assoviar, vai igual um show normal. Não vou em show. Nunca fui. Fui uma única vez buscar a Simone e as meninas. Que graças a Deus elas sentiram o peso de um show evangélico. E nunca mais foram. Aliás, a Simone foi um dia desse numa aí,
que também voltou arrependido. Eu não fui, eu não vou, não gosto de show gospel. Não gosto de estrela, irmãos, no reino. Não gosto de estrela no reino. No reino, a grande estrela é a estrela do amanhã. É Jesus Cristo. Ninguém mais. Então, nós criamos isto. Ontem ainda o pastor Nicodemos expondo lá 1 Coríntios, a argumentação de Paulo com relação àquela divisão da igreja de Corinto é muito forte, irmãos. É muito forte. Paulo pergunta assim, fui eu que morri por vocês? Que pergunta fantástica. Porque lá tinha um grupinho de Paulo. E Paulo disse, por que vocês são o meu grupo? Ah, porque eu gosto do pastor fulano, do pastor Beltrano, porque ele prega bem, a oratória, isso, aquilo, outro. Eu morri por vocês? Paulo está perguntando. Fui eu que morri por vocês? Fui eu que derramei o sangue por vocês? Não foi. Então, irmão, se não foi, o holofote não deve estar sobre mim. O que Jesus faz com esse grupo? Jesus coloca esse grupo no lugar em que ele deve estar. Olha aqui. Mas vós não sois assim. Você vai ler o contexto. O contexto é de quem manda, de presidente, é de quem manda. O contexto é do rei, do prefeito, de todo isso. Isso é o contexto desse texto. Aí o Senhor Jesus Cristo determina, mas vós não sereis assim. Sabe como vai ser vocês? Vocês vão ser o contrário disso. Vai ser a contracultura disso. Vai ser o oposto disso. O maior entre vós seja como o menor. Olha aí. Pastor tem que pôr na cabeça, irmãos, que ele é o menor de todos, não o maior, apesar de ocupar aquele negócio ali. Que é só para ficar um pouquinho mais alto, para vocês verem a gente lá na frente. Não tem nada de posição mais alta. Aquilo é só para facilitar. Não era assim, agora que tem assim. Era retinho. Era no mesmo nível. Agora, criar esse negócio, o cara diz, eu estou aqui em cima. Não é? Então, não é para isso. Não é para você ser o maior. Não é para você ditar. É um organismo. Então, a realidade é que deve servir. Deve servir. A briga nossa, irmãos, do conselho dessa igreja, com os pastores que trabalham conosco, é isso. É isso. Se não pode servir, irmãos, então não serve para servir aqui. Vai embora. Vai embora, irmãos. Aquele que dirige, seja como o que serve. Eu sempre brinco assim, quando eu estou servindo alguma coisa, em algum lugar que tem alguém para servir, está precisando de alguém para servir, eu vou servir. Aí a pessoa pergunta assim, nossa pastor, até o senhor. Eu falei, a Bíblia diz que quem quer ser grande tem que servir, então deixa eu servir vocês. Brincando. Mas é servir. Não tem porquê. Qual o problema? Qual o problema de fazermos igual àqueles que fazem lá embaixo? Qual o problema? Nenhum. Reverendo Evandro Norato foi um excelente professor em várias áreas. O que eu via nele que não cabia em mim, claro, não coube em mim, então ficou só com ele. Porque cada um de nós temos a vocação. Mas uma coisa que ele fazia comigo, era que ele fazia e eu acompanhava, um dia aquela igreja, a igreja central de Uberaba, igrejona,
Aí o jardineiro não foi. Nós estávamos sábado lá de manhã, terminando o boletim, aquela coisa toda, eu era co-pastor dele, meu primeiro ano de ministério. Aí ele disse assim, Ezequiel, você topa limpar esse jardim? Mas, meu irmão, claro! Mas mesmo? Claro! Por que não? Eu vou lá em casa trocar de roupa e eu volto e a gente vai limpar um tempo. Então eu falei, então também vou lá. Então eu fui na minha casa, troquei de roupa, voltei, nós dois lá limpando. Aí o pessoal chegou e falou, nossa, mas isso não é serviço para vocês. Algumas pessoas chegaram, porque igreja, gente rica é assim. Verdade, irmãos. Nós criamos esse negócio e isso não tem respaldo bíblico. Não tem respaldo bíblico. Aí chegaram lá, porque é a igreja da Nata de Uberaba. Ah, vocês dois não podem. Ah, os irmãos conhecem, o irmão Jorge estava lá. Sabe, conhece a igreja. Aí, vocês dois não podem fazer isso, não é função de vocês. E o irmão, o pastor Evandro olhou para ele, e ele vermelho assim. Vocês sabem quando ele está bravo. Ele vermelha aqui a orelha, fica um pimentão. Quando ele está assim, eu nem falo. Pastor Evandro, ele está vermelho. Ele fala, não, deu dele, depois eu falo. Vou embora, né? Isso é dica da esposa dele. Ezequiel, quando ele tiver com a orelha vermelha, cai fora enquanto você pode. Senão vai sobrar para você. Aí ele dá aquela envermelhada e disse assim, nós estamos aqui para servir o Senhor da igreja, não a vocês. Vamos continuar, Ezequiel? Tem muita coisa para fazer. Foi embora. Mas é nós que criamos isso, irmãos. Olha, uma das experiências bonitas que eu tive aqui foi Deus, a gente perde a oportunidade, a gente vai ficando chique, a gente perde esses momentos tão especiais da vida da igreja. Por exemplo, quando eu cheguei aqui, eu via, não é que por ser a Abigail, mas a Abigail é muito chique, os irmãos sabem disso. Né? E quando eu cheguei aqui, ela era mais chique ainda. Hoje ela é chique, simplesmente porque ela é chique. Né? Mas a Abigail é uma advogada conceituada na nossa cidade. A Nívia é uma dentista conceituada na nossa cidade. Gente, era um prazer ver essas duas mulheres lavando os banheiros dos acampamentos. Como eu gostava de ver a Abigail animada, lavando os banheiros dessa molecada de acampamento, irmãos. A Nívia do mesmo jeito. São pessoas que têm um destaque social na nossa cidade. Mas faziam isso com leveza, tenho certeza disso. Como isto foi fantástico. E como nós perdemos isso, irmãos. As pessoas vêm e querem serem servidas. No encontro que a gente tem, não são capazes de pegar o prato e levar e colocar ali na mesinha do coisa, deixa lá como se estivesse num hotel. Vão nos acampamentos, se as pessoas não forem à mesa para recolher os talheres e levar para lavar, juntar copos, juntar coisa e colocar no lixo, não é limpo esse negócio. A igreja espera que alguém faça. E aí nós vamos criando, irmãos, consumidores e não servos do Senhor. Se o grupo que está lá não faz, ninguém faz. Outra fantástica, irmãos. Nesse canto aqui. Aqui está a divisão claramente aonde era a parede. Isso aqui não existia. Era só isso aqui. Nesse canto aqui, nós íamos ter um encontro com o pastor Eufrásio, aqui. E nós não tínhamos lugares. Então nós
trabalhamos incansavelmente para limpar, porque aqui era um depósito. Os irmãos lembram disso? Não, nesse canto não, porque tinha o púlpito, ó, tinha aquele palco. Ah, então não era lá, era mais ou menos aqui onde o Mateus está ali, ó. Porque tinha um palco grandão aqui para dentro era aquele espaço, né? Então era mais ou menos onde o Mateus estava ali. Ela já veio aqui. A Lia, do Alexandre. A Lia é elegantérrima até hoje. Ela é protética. Trabalha com prótese. Bem, hoje eu não sei, mas trabalhava. Elegantérrima. Ela entra, é um desfile de moda. Até hoje ela é assim. Se ela chega, o pessoal diz assim, quem é aquela mulher bonita que já entrou aí? É a Lia do Alexandre. A Lia, toda elegante, veio nos ajudar. Do jeito que ela vem. Ela agachou mais ou menos onde está ali o Mateus para colar taco. Porque nós estávamos aqui, uma turma muito grande, né, irmão bendito? Colando os tacos, porque o taco tinha saído, colando os tacos, e ela agachou ali. E eu estava lá no canto, eu lhe falei, rapaz do céu, Deus vai fazer algo conosco. Porque a igreja está entendendo o que é servir. Entre vós não será assim. Será o contrário. Aquele maior, aliás, o maior entre vós seja como o menor. E aquele que dirige seja como o que serve. Gente, que princípio fantástico. Que a gente precisa aprender. E olha, irmãos, os nossos filhos estão sendo servidos por nós em casa. Tem certeza absoluta que inúmeras vezes você colocou o pratinho e a xícara do café da sua filha ou do seu filho na pia, porque ele não fez isso. Que você arrumou a cama do seu filho e da sua filha porque ela não ou ele não fez isso. E ele vai acostumando a fazer isso o tempo todo. Quando ele chega na igreja, ele entende que todo mundo trabalha para ele. E o dia que não satisfizer, ele vai embora. Porque ele não está sendo bem servido. Ele não está sendo bem servido. O serviço da Igreja Presbiteriana de Araraquara é inadequado. Porque deixou de fazer isso, deixou de fazer aquilo para ele. Não serve bem. O paradigma bíblico é o seguinte, é que todos devem servir. O maior serve. O que dirige serve também. Ele tem que ser como o que serve. A atitude, as reações dele devem ser isso. Olha Mateus, irmãos, 20 e 26 para nós terminarmos. Mateus 20 e 26. Parece. Vamos lá. Mateus 20 e 26. Mais uma vez Jesus disse, não é assim entre vós, pelo contrário. Quem quiser, olha aqui, agora ele já está intensificando isso aí. Parece a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Ele diz assim, quem quiser tornar-se grande entre vós, será este ou esse o que vos sirva. Sabe o caminho para se ser grande? Servir. Servir. E eu disse domingo passado aqui, qual é a marca que está abafando? Os católicos estão com o peito cheio. Alguns. Não são todos também não.
é porque parece que o Papa Francisco é de serviço, humilde. Parece. Rejeitou o trono, rejeitou roupa, rejeitou um punhado de coisa. Parece. Anel de ouro, crucifixo de ouro, sapato. Ele não quer aquele sapato chique. Parece. Então veja uma coisa que Jesus está certo, irmãos. O que nos eleva é quando nós nos dispomos voluntariamente a servir. Tudo. Nada de extraordinário. Nada de extraordinário. Então eu e vocês também devemos fazer a mesma coisa. Servir. Você quer projetar-se, começa a servir. Só que o mundo lá fora diz que não é assim, irmãos. Que eu, como pastor, eu não posso servir. Ninguém pode chegar aqui e me ver arrancando ervas daninhas no jardim. Porque isso denigre a minha posição. E eu lá com posição, irmãos? Não é a minha gravata, a minha roupa, o que eu faço que dá a mim autoridade pastoral. Não é nada disso. Eu sou chamado para servir. E quanto mais eu sirvo, mais coração de servo vai agigantando dentro de mim. E a palavra de Jesus para se ser grande é do tamanho dele. Presta atenção, irmãos. O grande não é o Bill Gates. O grande não é o Obama. O grande é Jesus. Quando Jesus diz assim, quem quiser tornar-se grande entre vós, ele está dizendo assim, eu sou o tamanho desse grande. Sou eu a referência, Jesus está dizendo. O dia que você quiser, se você quiser chegar do meu tamanho, então começa a servir. Começa a servir. Não é o Obama, não é nenhum executivo, não é nenhum político, não é isso que Deus está, não é o paradigma do mundo, é o paradigma do reino. E o paradigma do reino de grandeza é Jesus Cristo. Então Jesus diz assim, se você quer tornar-se do meu tamanho, então sirva. Então sirva. Olha o Marcos capítulo 10, verso 43. Olha lá, repetindo. Por que Mateus e Marcos repetem? Porque isso é importante, irmãos, mesma coisa. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Se dá uma chave bíblica aí, você pode colocar um texto correlato ao outro. E para terminar, irmãos, Lucas 22, 27. Que é dentro do contexto, claro, de Lucas 22, 26. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Irmãos, essa resposta foi dada rápido para Jesus. Seria dado rápido para mim e para você. Quem é o maior, irmãos? Quem está à mesa ou quem está servindo? Pode responder. Quem serve, irmãos? Você já viu quando o cara senta num lugar para ser servido, como ele é arrogante? Presta atenção nos restaurantes chiques aí para vocês verem. Quando você senta à mesa para ser servido, parece que sobe, apossa, possui um espírito de arrogância. Troca isso aqui, eu pedi. Eu já vi isso várias vezes, meu irmão. Arrogantes. Hein?
é no bife, volta. Qual é maior? O que senta à mesa ou o que serve? Porventura não é o que está à mesa? Jesus pergunta. Essa é uma construção, irmãos, do grego, que ele vai te levando para onde ele quer. Ele já tem a resposta. E quando ele faz a pergunta, a pessoa que está ouvindo, ele já sabe para onde Jesus vai levá-lo. E aí Jesus termina. Olha que coisa fantástica. Pois, no meio de vós, eu sou como quem serve. Ah, tá ok. Irmãos, veja, que negócio fantástico. Jesus é o que serve. Quando você subir no seu coração aquela altivez, lembre-se de Jesus. Quando você achar que a igreja presbiteriana de Araraquara não está servindo você bem, vem para cá você também e começa a servir. Porque é assim o modelo, irmãos. Olha, eu já ouvi pastores serem demitidos porque a igreja não estava indo bem. Mais uma vez ontem, o pastor Nicodemos disse o seguinte, que a igreja de Corinto foi a pior igreja da época, daquele início da igreja do Senhor Jesus Cristo. Pecado, arrogância, foi a pior igreja daquela época. O apóstolo Paulo foi o fundador. E aí ele diz o seguinte, uma lição: não julgue o pastor pela igreja. Às vezes é porque a igreja é uma tranqueira mesmo. E o pastor é um homem de Deus. E a igreja não quer nada com o Deus desse homem. Por isso que ele não pode fazer nada no meio da igreja. Mas às vezes, irmãos, é o pastor mesmo. Então precisamos ter muito cuidado. Quando a gente julga, quando a gente coloca a questão do pastor. Mas eu já vi muitos pastores sendo mandados embora porque a igreja não foi para frente. E eu pergunto assim, será que se a igreja não tivesse também mudado de atitude e começado a servir juntamente com o pastor, será que alguma coisa não poderia ter acontecido no meio dessa igreja? Porque muitas vezes o que nós fazemos, irmãos, é que nós queremos ser servidos. E quando não nos ajuda, quando não contribui para o que nós queremos, a gente vai atrás de algum lugar que sirva o que nós queremos. Então põe isso no seu coração. A igreja do Senhor Jesus Cristo é uma igreja não de consumidores, mas de servo. Não daqueles que ficam à mesa, mas daqueles que servem. Daqueles que servem. E a gente precisa voltar a pensar sobre isto. Irmãos, antes de terminarmos,
Nós temos aqui Araraquara 3, Campinas 1, Ribeirão Preto 1, Massachusetts 1, né? 1. Tem um lá. Estados Unidos. E o Levi, lá no Pará. Levi, um abração, querido. Deus abençoe ricamente a sua vida. Tem nem vou falar, porque senão a pessoa que está lá fala, puxa, o pastor esqueceu de mim. Então pode não ser quem eu estou pensando. Mas um abraço a todos esses irmãos conectados conosco via internet. Que Deus use vocês aí como servos. Pais dos adolescentes, fazer a tarefa com seus filhos, lembrarem de trazerem a Bíblia, lembrá-los de trazer a Bíblia e revista para a aula da escola dominical. Tem adolescente aí que não está trazendo Bíblia, hein? Isso é uma luta, hein? Essa meninada, só que vem de carro, né? O bom é quando não tinha carro, que a gente atravessava a cidade todinha com a Bíblia na mão. Todo mundo sabia que nós éramos crentes. Hoje tem a pequenininha, põe dentro da bolsa, só o tamanho dessas bolsas. A nossa arma. Os antigos falavam exatamente isso, né? Sim, irmãos. Idade. Domingo passado. Sim. Mas o Ministério de Mulheres está certo, ela pode... Pode dizer. Disfarçada. Não, mas não é. Mas disfarçado. Mas a diferença entre a SAF e o Ministério de Mulheres é que as mulheres vão estar em todos os lugares. Por exemplo, a hora que tiver o bolo da Hortência, vai vir homem, mulher, adolescente, criança, tem que vir. Não, tem um coordenador. O problema de sociedade interna é que ela se fecha. Irmão, SAF não entra mais ninguém que não ser da SAF. O PH só entra quem está no PH. Jovem só entra jovem, não entra qualquer outra pessoa. Então, são coisas assim, você restringe. 12 ministérios, eles estão em todos os lugares. O coral canta pessoas de idade e cantam crianças. É o ministério. Por exemplo, a coinonia canta homens e cantam mulheres. Não é da UPH. Porque se fosse da UPH, só cantaria homem. Se fosse da SAF, só cantaria mulher. Então, a questão de dons e ministérios é uma questão de que todas as pessoas podem usar o seu dom em qualquer lugar. Eu posso ter, no Ministério de Misericórdia, eu posso ter idosos, adolescentes, jovens, mulheres e homens que visitam. Na diaconia, eu não preciso de ter só diáconos, só homens ordenados. Eu posso cumprir a Bíblia. Mulheres piedosas que trabalham na distribuição, na visitação a pessoas que sofrem. É diaconia.
É um ministério diaconal da igreja. Agora, os diáconos da igreja, eles são homens que estão lá, mas mulheres podem ajudá-lo. A Constituição da igreja diz que mulher pode ajudar os homens. Não é fechado. Mas isso aí eu estou coordenando. Porque elas fizeram especificamente para trabalhar. Mas pode, se o senhor chegar aqui, elas não vão mandar o senhor embora. Não, o problema é logística. É só uma questão de logística. Tem. Mas igreja... Isso. Não, mas isso aí, viu, meu irmão? O problema da igreja presbiteriana, se eu fizer isso, ela quebra. Eu faço com a igreja a mesma coisa, como pastor da igreja, a mesma coisa que eu faço com a Letícia e com a Lívia. A Letícia fala assim: papai, vou fazer isso. Filha, senta aqui. Pá. Mas vou fazer assim mesmo. Então, filha, a vida é uma hortinha. Então eu fico de olho na Letícia. Mas foi por causa disso. Tá, então, mas é isso aí mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. É por zelo pela igreja. Sim, claro, nós vamos chegar lá. Não, quem tem é que descobre. Quem tem é que descobre. Eu não vou descobrir. Nós vamos lá no final, nós vamos trabalhar sobre isso. Mas primeiro tem que dizer o que a Bíblia diz. Porque senão não é uma ideia minha, não é um modelo meu de igreja. Isso é um modelo do Senhor da igreja que bolou esse negócio, que morreu pela igreja. Então não sou eu que vou fazer modelo da igreja. Diga, minha irmã. SAF, o PH. Foi a Lu. Lu. Sim. Tá. Sim. Fantástico. Sim, minha irmã, claro. Isso, minha irmã. Mas mas a visão, é só uma questão de logística. Deixado para lá. Então, o que eu acho, irmãos, que eu tenho certeza que a palavra de Deus transmite, é que o organismo precisa funcionar, irmãos. O organismo precisa funcionar. E eu ouvi uma palestra sobre gestão de pessoas, que o palestrante diz o seguinte, que eu achei isso tão importante. Ele disse: nós somos tão fortes quanto a parte mais fraca do nosso organismo. Nós somos tão fortes quanto a parte mais fraca do nosso organismo. Então, o que a gente precisa de fazer? A questão de dons e ministérios vai por todos nós trabalhando. Não importa em que lugar eu vou desempenhar isso. Mas vai por todo mundo. Aqui não tem ninguém para ser servido. Aqui todos servem. Às vezes, no encontro de mulher, alguém vai correr mais do que os outros. Mas eu vou ficar atento para qualquer coisa, eu trabalho. Ontem tivemos um dos casais, que foi excelente ontem à noite. Então, tinha muita gente aqui. Todos foram convidados. Então, tivemos um momento gostoso. Aqui também.
Comemos uma pizza, batemos um papo, eu cheguei em casa, era quase 11 horas. Então, esse mover vai gerando vários ministérios que a gente vai sentindo que é a mesma coisa do corpo, meu e seu, que é assim que funciona, né? Mas vamos aprendendo, irmãos, vamos esquecer, é como a irmã diz, vamos esquecer essa questão da SAF e da UPH, tal. Vamos chegar lá. Quando chegar, irmãos, uma coisa fantástica do corpo de Cristo, e que às vezes nós fazemos como os nossos adolescentes. A Simone tem esse negócio até hoje. Não é adolescente, mas ela tem esse negócio até hoje. Ela e a Letícia têm esse negócio. Elas não podem ver um cravo. Eu tenho um cravo aqui, ó. E tem uma pintinha preta aqui. Elas têm uma vontade tremenda de arrancar esse negócio. Aí eu falo assim, o meu corpo está trabalhando em função disso. Não tem pessoas que não pode nascer uma espinhazinha que ele já começa, antes dela maturar, começa a tentar espremer, isso machuca o rosto, deixa marca, deixa o organismo. Irmãos, o nosso organismo, ele foi trabalhado para expurgar esse negócio. Tem um ciclo, a hora que chegar o ciclo da maturação, a hora que amadurecer, você vai lá e tira isso com facilidade. Eu aprendi, irmãos, a coisa mais difícil para mim na área de cirurgia foi quando eu fui chamado para drenar um abscesso de uma criancinha de 8 meses. O professor diz o seguinte: Ezequiel, é a sua vez. Então, diga para mim todos os processos. Todos nós já estávamos no centro cirúrgico, tudo com luva, tudo prontinho, com máscara, com tudo. Ele falou, diga para mim todos os processos. O que você precisa checar? Chequei a mesa do instrumental, vi tudo, vi se o bisturi era o bisturi que eu tinha escolhido, tal, as gases, tudo, sutura, tudo, todo aquele preâmbulo. Aí ele falou assim, agora passe para o paciente. O que é o mais importante ao drenarmos um abscesso? Professor, que ele esteja flutuante. Porque se ele não tiver flutuante, eu posso fazer o corte que for, que ele não vai drenar. A mãe pode desesperar com aquele vermelhidão, com a febre que aquilo está provocando, com o inchaço, mas não se faz um dreno enquanto o organismo não preparou o abscesso para ser drenado. Essa é a máxima da cirurgia. Essa é a máxima do dreno. O organismo encarrega de expurgar, irmãos. Ele foi feito para fazer. A igreja também. A igreja também. O que nós precisamos fazer é aparelhar o corpo de uma imunidade. À medida em que o corpo estiver pronto, quando surgir alguma coisa, os soldados vão invadir ali, vai dar uma febre tremenda, vai ficar quente o lugar, vai dar pus, mas isso vai sair para fora. Espontaneamente. 2 dias depois não tem mais cicatriz. Escorre, você põe o dreno, enfia o dreno lá dentro e põe, tá, no outro dia você tira aquele negócio, tá uma delícia, drenou, que beleza, tá só aquele buraco lá, você trabalha aquela, que coisa fantástica. Que coisa fantástica. O buraco fica, mas cicatriza. Então, a minha visão de igreja é a mesma coisa. Eu não posso forçar. Se eu forçar, quebra. Eu tenho um instrumento de Deus para converter a igreja de Deus, que é a palavra. Então vou fazendo isso. Aí vocês vão conversando em casa. Aí vocês vão ampliando esse negócio. Aí vocês vão aferindo, como o próprio Barão diz domingo passado, como os de Bereia.
vão confirmando para ver se a palavra de Deus está batendo, se é isso mesmo que o Senhor quer falar, se não é só retórica minha, mas vocês precisam de buscar isso. E quando vocês estiverem convencidos pelo Espírito Santo de Deus, irmãos, eu não preciso fazer força nenhuma. O que não for do corpo não vai permanecer aqui. Tem sido assim 33 anos de ministério. Eu não posso ir para casa, irmãos, com peso que você tem que carregar. Não posso. Porque senão eu não vou conseguir chegar aos 60. Então, a gente precisa de, com leveza, aprender o que Deus está nos ensinando. Quando aprendemos o que Deus está ensinando, então a gente começa a fazer o que Ele está mandando. Não é? Eu preciso de entender o caminho. Porque se eu não entender o caminho, eu não vou chegar a lugar nenhum, irmãos. Eu tenho que compreender, apreender para onde é que eu estou indo. Para depois saber onde eu vou chegar. Como eu vou fazer para chegar lá. Então é este, e tenham calma, tem muita coisa que isso vai ser o ano todo. Tem muita coisa, irmãos. E lá atrás foi rápido, porque a igreja precisava de uma maturação por cabureto. Agora aqui vai demorar, aqui pode ficar tranquilo. Isso aqui nós vamos mastigar esse negócio até não sair. É igual passar cana na moenda. Pega lá, dobra de novo, passa de novo. É assim que tira o caldo, não é? Vamos colocar em pé, irmãos, vamos orar. Pai amado, obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Deus, pelo mover do Senhor no meio da Tua igreja. Obrigado, Deus, porque não fui eu que comprei essa igreja com o meu sangue. Obrigado, Senhor, porque essa igreja é do Senhor. Foi o Senhor que a comprou com o precioso sangue do Teu Filho. Por isso, ó Deus, o Senhor é quem vai gestar, e tem feito isso até hoje, o ministério desta igreja em todo o tempo. São mais de um século que o Senhor tem cuidado dessa igreja. Às vezes que não deu certo, não foi por culpa do Senhor, foi por culpa da própria igreja. Como tem sido o Teu povo que deixa o Senhor também o deixa. Por isso, ó Pai, nós queremos estar junto do Senhor. Nós queremos a Tua palavra como paradigma. Nós queremos a Jesus Cristo como nosso paradigma. Eu quero, Senhor, como a Tua palavra nos diz, caminhar, pelo menos caminhar, cada dia em direção ao varão perfeito, ao modelo de servo que é o Teu Filho. Pai querido, abençoa cada pessoa aqui nesta manhã, a cada visitante, que o Teu Espírito Santo leve ao coração de cada um o suprimento necessário para a caminhada de hoje. Que amanhã seja um novo dia e um novo tempo de aprendizado. Que o Senhor esteja, ó Deus, abençoando a todos aqueles que conectaram conosco via internet, aqueles que nos visitam, aqueles que carecem de um cuidado especial do Senhor. Não importa a área, mas que o Senhor esteja produzindo na vida de cada um as Tuas realidades. Pai, muito obrigado pela Rutinha já estar aqui, recuperando-se. Muito obrigado, Deus, pela mãe da Cida, o irmão Miguel, que já está aqui também, o Everton, que já fez a cirurgia. Que o Senhor esteja, ó Pai, de uma maneira
muito especial, cuidando de todos estes que carecem e que nós temos orado diante do Senhor, colocado diante do Senhor, nas nossas reuniões, nas nossas casas, e intercedendo por eles. Pai amado, cuide da tua igreja, como o Senhor tem feito até hoje. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo estejam em nós e sobre nós até aquele dia, quando com Ele nós nos encontraremos. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe.